preservar a história e a memória da família. Ninguém melhor do que Leila Lopes para fazer isso. Nos álbuns de fotografia, preserva a imagem de seus antepassados que remonta às últimas décadas do século XIX. Filha única, herdou a tradição de manter a memória familiar. Registrou durante anos em cadernos a sua vida cotidiana desde a mocidade, cujo rito de passagem entre a sua infância e a adolescência foi o uso do batom e do salto alto. Entrevistamos Leila Lopes, que gentilmente compartilha nesse programa o seu inestimável acervo. Leila Lopes Melo, né? A gente está aqui diante assim de muitas preciosidades, a gente vai falar de cada uma delas, mas antes de falar de você, desses objetos maravilhosos e das suas memórias, da sua vida, também da sua juventude, a gente vai falar um pouquinho dos seus ancestrais, que a gente vê que você guarda tudo com muito carinho. Você tem uma ancestralidade paterna e materna. Do lado, você quer falar primeiro qual? Materno ou paterno? Eu vou me direcionar, dar mais atenção ao meu lado materno. Tá, então, mas de qualquer forma, vou falar do seu lado paterno. Você é descendente de libaneses. É. Qual é a família? E a família, quer dizer, até para formar, são várias famílias, né? Mas o meu avô é Ratar Lepus. Mas quando ele chegou ao Brasil, no início do século, em 900, 901, e acabou ficando aqui com o intuito mesmo de permanecer, quando ele tirou os documentos, né, para ficar definitivamente no Brasil, ele achou que aqui os brasileiros não iam assimilar bem esse nome Lepus. Então ele achou que o nome mais próximo em português era Lopes. Então ele adotou o Lopes. Ah, o seu Lopes é de Lepus. Então esse Lopes meu não é de origem portuguesa. Isso foi o tipo de uma tradução, de uma aproximação com esse nome. Tá certo. Ele veio então para o Brasil no início do século XX, né, como você colocou. Veio ele veio sozinho, ele já era casado, mas ele veio a ver aqui o ambiente, como ele estava, se valia a pena ficar definitivo. Quando ele tomou conhecimento aqui do local, que achou que valia a pena, então mandou correspondência para minha avó, então minha avó veio. E Leila, ele veio direto para Friburgo ou ele se estabeleceu no Não, ele se estabeleceu mais no interior. Ele esteve, porque meus avós vieram do Líbano. O meu tio, José Ratar Lopes, ele era libanês, minha tia Renaine era libanesa. Só meu pai, que nasceu aqui em Manuel de Moraes, em Santa Maria Madalena. De Santa Maria Madalena, eles foram para o município de São Francisco de Paula. Lá o São Francisco de Paula era distrito de Trajano, né? Atualmente é distrito de Trajano. Na época era a sede do município. Sim, mas com o tempo Trajano foi progredindo mais e São Francisco de Paula começou a entrar quase que tipo de uma decadência e aí mudou a sede do município. Tá. E depois foram para Rio Bonito. Aqui perto de Tanguá, aqui perto de Itaboraí. Ah, tá. Rio Bonito. Foram para Rio Bonito. Aquela região até quente ali, é local quente ali, meio baixada. Eles estavam até satisfeitos ali, estavam já ali um comércio já estabelecido, mas acontece que a minha tia contraiu tuberculose. E na época não havia assim um remédio específico para a cura. Os médicos indicavam ir para lugar assim de montanha, por causa do clima. Eles recomendavam ou ir para Campos de Jordão, ou então vir para Nova Friburgo. Sim. Aí como a família de Dr. Acef Mussidai, que Dr. Acef Mussidai era criança garotote, foi amigo de infância do papai. Como os pais dele, a família dele, veio para Friburgo, porque uma irmã dele contraiu tuberculose e tinha vindo para Friburgo.
Então minha avó falou assim, bom, já que nós temos que deixar Rio bonito, então eu vou para Nova Friburgo, que pelo menos lá já tem uma família conhecida. Aí minha avó chegou com minha tia aqui em Nova Friburgo em 1919. Certo. E aí então a gente fala do lado materno agora, né? Fala um pouquinho do seu lado materno. Bom, aí para concluir, minha avó veio com a minha tia, dali mais uns 2 anos meu avô veio, e daí, mas também conviveu pouco com a minha tia, que não demorou muito, ela faleceu. Meu avô também, o Ratar Lepos, ele também só viveu mais uns 3, 4 anos em Friburgo, ele contraiu tifo. Então ficou minha avó, Neide Lopes, com o meu tio José Ratar Lopes. E a atividade deles aqui era comércio. Sempre foi comércio. Qual era o comércio? Era armarinho, geralmente armarinho, mas era assim, quase que tipo de um bazar, que vendia tudo, vendia louça, vendia tecido, vendia miudezas para armarinho, era tipo de um bazar. Qual o nome do bazar? Era Casa Lopes. Casa Lopes. Em frente, eles estiveram estabelecidos em 2 lugares diferentes ali da Alberto Brown, e depois se estabeleceram definitivamente em frente da estação, que agora é a prefeitura. Tem até ali o prédio Neide Lopes, bem em frente. É ali que eles em homenagem. Tá certo. Pode falar? Bom, o lado materno, quer dizer, o lado materno da minha mãe, eles são, tanto o lado materno como paterno, eles são todos originários, são portugueses, originários de Portugal. Vieram de Portugal. O meu bisavô, esse que eu tenho muitos dados sobre ele, José Xavier Esteves, ele é nascido numa região próxima de Coimbra, uma região montanhosa na época, chamada Buçacos. Já ouviu falar? Buçacos. Buçaco. Diz que é perto de Coimbra. E dali, depois ele foi para o norte de Portugal, aquela região norte de Portugal, aquela região Trás os Montes, aquela região. De lá, ele ficou um bom tempo estabelecido lá, e depois ele veio para o Brasil. Quando ele veio para o Brasil, ainda na época do Império, e ele se estabeleceu no Rio de Janeiro com uma barbearia na rua direita, se não me engano, que chamava Rua Direita, que atualmente chama a Rua 1º de Março. Aí ele se estabeleceu com uma barbearia ali. Império, você diz, então, a partir da segunda metade. Eu tenho documento depois vale a pena mostrar, eu tenho o documento dele de entrada aqui no Brasil. Aí depois ele foi progredindo, aquela coisa toda, e ele depois chegou a ser até proprietário de imóvel ali no Largo de São Francisco. Então isso é tudo. Ele veio assim, um imigrante com recursos para o Brasil? Esse detalhe eu não sei dizer. Sei que ele veio sozinho. Ele constituiu família. Ele constituiu família aqui no Brasil. Ele casou-se com uma moça, imagino que seria naquele tempo Jurujuba, em Niterói. Ele casou-se com uma moça chamada Henriqueta Maria de Carvalho Esteves. Era de Jurujuba, Niterói. E aqui constituiu família, casou-se com essa Henriqueta, e aí ele foi pai de Joaquim, Ana e José. Joaquim é o meu bisavô, Joaquim Xavier Esteves. Então esse é a sua direita? Esse aqui é. Que é o seu... Que é meu trisavô. Trisavô que veio de Portugal. De Portugal, trisavô. Esse aqui é meu bisavô, é o filho dele.
bisavô. Aqui, esse é que veio de Portugal para o Brasil. Esse é que veio de Portugal para o Brasil. Esse que casou-se com uma moça de Jurujuba chamada Henriqueta. E quando a neta dele nasceu, ele fez questão de botar o nome da esposa. Minha avó também é Henriqueta. Geralmente você repete o nome. Né? Bom, então ele aqui no Brasil casou-se com a Henriqueta, foi pai de José, de Ana e de Joaquim. A Ana também casou-se. O José, ele teve a vocação religiosa, então foi para o seminário episcopal São José, e ele esteve até o ano de 1869, mas ele ia se ordenar no ano seguinte, quando ele morreu tuberculoso. Então do meu tio bisavô, né? Que não é meu bisavô, é irmão do meu bisavô, então meu tio bisavô. Então ele, com a vocação religiosa, então é aqui do seminário São José, 1869. E aqui tem muito, aqui, ó. Esse livro, ele era impresso especialmente para os seminaristas. Era impresso esses anos todos, e todos os anos na família nós fazemos a trezena de Santo Antônio neste livro do meu tio bisavô, é José Xavier Esteves. Que legal, né? Você guardar isso com tanto carinho, né, Leila? Agora, Leila, como é que foi assim? O seu pai... Não, agora o meu bisavô, então meu bisavô, né? Então a filha dele, aí ele casou-se, aí meu bisavô, o Joaquim, o filho do José, o Joaquim, ele casou-se com uma moça, que de Irajá. Ele casou-se com uma moça de Irajá, aqui no Rio de Janeiro, da família Borges de Freitas. Família Borges de Freitas. Então eles tinham, ele era Felicíssimo Borges de Freitas, e ele era proprietário de fazenda ali em Irajá, dedicada ao cultivo da laranja, era a plantação de laranja. E ali esse meu antepassado, o Felicíssimo Borges de Freitas, ele, casado com Emília Borges de Freitas, constituiu uma família muito grande, porque eles foram pais de uns 12 ou 13 filhos. Foram pais de 12 ou 13 filhos. Então, Leila, olha só, a gente está falando dessa memória familiar. Eu gostaria que você começasse a mostrar alguns objetos que você guardou assim, com tanto carinho. Você pode começar pelo álbum, Leila. Assim, o álbum. Você dá assim uma folheada. Aqui o álbum. Então o meu bisavô, o Joaquim, o filho do José, o Joaquim, ele era uma pessoa, não sei se as pessoas todas na época assim, as pessoas eram assim muito devotadas à família, gostavam assim muito de preservar a memória, aquela amizade entre os membros da família. E ele então, ele adquiriu este álbum aqui. Eu não sei se é escultura em madeira, eu não sei qual o material desse álbum aqui. Então esse álbum foi comprado com a finalidade de colocar a fotografia de todos os membros da família. Então ele ofereceu à esposa, e aqui ainda é dedicatória, a dedicatória aqui com a caligrafia dele. Então nesse álbum aqui tem as fotos, aqui tem a foto dele, do meu avô, do meu bisavô, do Joaquim, tem a foto do pai dele, do José, desse que veio de Portugal. Eu até mostrei a foto dele aqui já depois mais velho.
Então esse é o pai, desse é o meu trisavô. E vai tendo então as fotos todas aqui, dos parentes, aqui dele quando era mais novo, da esposa de Olinda. Aqui a foto é a foto das crianças da família aqui do outro filho. Então aqui já é aqui a foto do genro. Aqui já é outro lado da família, já é a família Ferreira Alves, aqui das cunhadas, dos cunhados. Então cada um aqui tem uma história para contar, não é? Cada um aqui tem uma sua história para contar, ó. Então esses álbuns todos, tudo aqui dedicado. Essa foto aqui foi uma criança da família que faleceu, lá uma sobrinha neta que faleceu. E o pai estava viajando, não ia dar tempo de ver a filha pela última vez. Então, enquanto a criança ainda estava assim, ainda não estava assim, o corpo ainda não estava assim enrijecido, eles acomodaram, vestiram a menina, colocaram a menina assim recostada nas almofadas, tiraram a fotografia, a última fotografia, para quando o pai chegasse, visse, essa fotografia já é da menina morta. Era muito comum, desde o século XIX, a foto do familiar falecido. Antes do rigor mortis, era preparado, vestido e posicionado de forma que parecesse ainda vivo, para perpetuar os últimos instantes, antes que o corpo enrijecesse. A foto do defunto atenua a angústia de sua perda, mantém a sua memória, a lembrança dos tempos compartilhados em vida com o falecido e a cena como uma possibilidade de eternidade.